E aí, galera, retomando agora, tá? A página 335. A gente está tentando fazer aqui sendo da maneira mais eficaz possível, fazendo exercícios chaves, tá? Para entender o conteúdo. Vamos lá, número 2. Efetua as multiplicações e em seguida simplifica o número irracional na representação com radical, quando possível. Então vamos lá. Separei dois exemplos. Raiz de 2 vezes raiz de 10. O índice é o mesmo? Sim, né? Raiz quadrada nos dois. Então o que a gente pode fazer? Multiplicar. 2 vezes 10, 20. Tá, o que ele pediu para a gente fazer? Simplificar. Aqui eu já deixei fatorado, tá? Para deixar mais fácil aqui o vídeo. O 20 fatorado. Isso aqui todos vocês sabem fazer. 20 por 2 dá 10, 2 por 10. 10 por 2 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Como é que fica aqui? 2 ao quadrado vezes 5. Então vamos lá. Vou escrever 20 dessa maneira. 2 ao quadrado vezes 5. Foi? Aqui, vamos lá. Vamos entender como simplificar agora. O 2 ele está com o mesmo expoente do índice da raiz. O que significa? Que ele vai para fora da raiz. O 5 ele não tem um expoente igual ao do índice da raiz, então ele continua na raiz. Foi? É só isso. Né? Vamos lá, outro exemplo aqui. Raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 25. Quem quiser, tá? E eu aconselho, escrevam 25 na base 5. 5 ao quadrado. Por quê? Porque aqui já está escrito na base 5, tá? Na primeira parcela. Então vamos lá. O índice da raiz é o mesmo, então o que a gente faz? Multiplica. Raiz cúbica de 5 vezes 25 é 5 ao quadrado. O que vai dar isso daqui? Raiz cúbica. E aí? 5 vezes 5 ao quadrado vai dar 5 ao cubo, né? Só somar aqui os expoentes. 1 mais 2, 3. O expoente do 5 é igual ao radical? É igual ao índice do radical? Sim, é igual. O que significa? Que ele vai para fora da raiz. Foi, galera. Bem fácil, né? Vamos lá. Potenciação e radiciação de números irracionais. Vamos fazer aqui esses dois exemplos, tá? No final da página. Transforme os números irracionais em potenciação de expoente fracionário. Aplique a propriedade da potenciação de potenciação. E escreva o número obtido sobre a forma de radical. Galera, essa atividade aqui, vou tentar simplificar ela, tá? Tá muito extensa. Vamos lá, o que a gente tem que fazer aqui? Raiz quinta de 2 ao cubo. Olha só a loucura. Então vamos lá. Galera, 2 ao cubo. Como é que a gente resolve isso? É o 2 vezes o 2 vezes o 2. Quantas vezes? 3. Qual é o nosso problema? Quem é que a gente tem que multiplicar 3 vezes? Raiz quinta de 2. Então olha só como é que ele fica. Raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 2. Tá. Multiplicação, galera, de radicais. O radical é o mesmo? 5, 5, 5. Então o que a gente vai fazer? Repete ele. Qual que é a nossa base? É 2. Repete a base. E o que a gente faz com os expoentes? Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. Basta somar, né? 1 mais 1 mais 1, 3. Galera, já está feito, tá? Não precisei dar essa volta toda aqui que o enunciado pediu, não, tá? Ele mandou elevar ao cubo e o que eu fiz? Elevamos ao cubo. Tá bom? De uma maneira bem mais direta. Aqui um outro exemplo. Raiz quadrada de 5 elevado ao cubo. Então vamos lá. Como é que fica isso? Vai ser raiz de 5 vezes a raiz de 5 vezes a raiz de 5. Quanto que vai dar isso? O índice é o mesmo, então repete o índice. Qual é a nossa base? 5. O que a gente faz aqui? Multiplicação de potências. A base é a mesma. Repete a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Olha como é que ficou. Por algum motivo, tá, o enunciado queria que a gente fizesse isso aqui primeiro em expoente fracionário, para depois transformar em radical. Eu achei completamente desnecessário o trabalho de português, então não estou fazendo dessa maneira, tá? Não precisa fazer da maneira que o enunciado pediu para entender, tá, a matéria. Então, eu ignorei até. Tá bom, galera? Para ficar mais fácil para todo mundo, para mim e para vocês. Vamos lá, mais exercício agora. Voltando, página 336 agora. Para cada radical...
radiciação indicada, realize os seguintes procedimentos. Transforme os números irracionais em potenciação, de expoente fracionário. Já aprendemos isso. Aplique a propriedade da potenciação de potenciação. Estamos aprendendo na marra, né? Brigando aqui. Escreva o número obtido sobre a forma de radical. Então, a nossa resposta vai ter que estar na forma de radical. O que eu vou fazer aqui com vocês? Ensinar uma técnica para facilitar, tá bom? Para deixar isso aqui bem mais fácil. Qual é o nosso problema aqui? Item A. Raiz quadrada de 2. O que eu preciso fazer, galera? Só multiplicar os índices, tá bom? Não é raiz quadrada? Então o índice é 2. E aqui também é raiz quadrada, então o índice é 2. Quanto que dá 2 vezes 2? Costuma dar 4, né? E a base a gente mantém. Pronto, está resolvido. Não precisei transformar nada em expoente fracionário, não ficou até mais fácil? Então vamos lá, item B, olhem aqui. Raiz cúbica de raiz quadrada de 2. Quero deixar todo mundo sobre o mesmo radical. O que a gente tem que fazer então? Só multiplicar os radicais, tá bom? Raiz quadrada, o índice é 2. Raiz cúbica, o índice é 3. 3 vezes 2, 6. Foi? Fácil, né? Vou fazer até aqui mais duas com vocês, só para vocês pegarem a manha. Vamos lá. Raiz quarta de raiz cúbica de 3. Deixar todo mundo sobre o mesmo radical. O que a gente tem que fazer? Só multiplicar os radicais. 4 vezes 3, 12. Tá feito. Tranquilo? Mais um aqui para matar. Raiz quadrada de raiz quinta de 3 elevado a 4. Para deixar todo mundo sobre o mesmo radical. O que a gente deve fazer? Multiplicar os índices, né? Raiz quadrada, o índice é 2. Raiz quinta, o índice é 5. 2 vezes 5, 10. Será que aqui dá para simplificar? O que vocês acham? Vamos lá. Transformando aqui rapidinho esse exemplo, tá? Em expoente fracionário. Quem está dentro da raiz fica em cima. Quem está fora da raiz fica embaixo. Ah, galera, dá para simplificar. Os dois são pares. Divide por 2, né? Então vamos lá. Como é que vai ficar esse cara? 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Escrevendo na forma de radical, quem está em cima é meu expoente, quem está embaixo é meu índice de raiz. Daqui a pouco vocês vão aprender a pular essa etapa, tá? E para aqui direto. Vocês vão conseguir estar resolvendo, né, o problema sem essas duas etapas aqui, de boa. Tá bom? Para terminar, vamos lá, mais uma aqui rapidinho então. Raiz quadrada de raiz quadrada de raiz quadrada de 3. Quero deixar todo mundo sobre o mesmo radical. Vamos lá. Raiz quadrada de raiz quadrada de raiz quadrada. Basta multiplicar os índices. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Foi, galera? Viu que não é nenhum bicho de 7 cabeças? Então vamos lá. Mais exercícios agora, continuando. Terminando o capítulo então agora, galera, página 337. Ele está ensinando duas coisas aqui pra gente, tá? Essa daqui de baixo eu acabei de ensinar ela para vocês. Quando nós temos dois índices, o que a gente faz para deixar sobre o mesmo índice? Só multiplicar eles. Foi? Isso aqui a gente acabou de aprender na marra, né? Sem teoria. E esse primeiro modelo aqui, o que ele está fazendo? É um modelo de exponenciação, que a gente estava fazendo o quê? Bem braçal, né? Eu ensinei vocês a fazerem raiz de 5 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5. Repete a base e somos expoentes. Ele está ensinando de uma outra maneira aqui, tá? A gente vai aplicar ela agora. Vamos entender o que é isso aqui. Raiz enésima de x elevado a p, tudo isso elevado a y. Vamos entender como é que esse y está entrando, né? Ele está só multiplicando o nosso expoente. Então vamos lá. Dois modelos aqui. Determine as potências simplificando o resultado quando possível. Raiz quadrada de 5, tudo isso elevado a 2. Como é que a gente pode fazer aqui, pela teoria? Repete. Vamos lá. Repetir o radical, repetir a base. E agora, o que eu faço aqui? Eu pego o meu expoente e multiplico com o expoente de todo o conjunto, tá bom? O expoente do 5 aqui é 1. O expoente do conjunto todo aqui é 2. 1 vezes 2, 2. Aqui vocês já sabem, né? Raiz quadrada de 2, posso cortar o índice com o meu expoente, dá 5. Vamos lá, mais uma, rapidinho então. Raiz cúbica de 2, tudo isso elevado a 5. O que nós podemos fazer aqui, galera? De novo.
repete. O que vai acontecer aqui? O meu expoente do 2 vai multiplicar com o expoente de todo o conjunto, que é 5. Então, vamos lá. O expoente do 2 é 1. 1 vezes 5 vai ficar 5. Foi? Dá para simplificar? Dá. Como foi que a gente aprendeu isso daqui? Vou separar esse cara aqui de duas maneiras, tá? 2 elevado a 5. Em 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Por que 2 ao cubo? Por causa do meu índice da raiz. Eu quero cortar alguém, né? Vamos lá. Vamos ver se isso aqui está certo. Multiplicação de potências. A base é a mesma. Repete a base. Somos expoentes. 3 mais 2, 5. Tá, então abrimos de uma maneira exata. Legal. E agora? Quem tem o mesmo expoente do índice da raiz vai para fora da raiz. Quem é que tem? A primeira parcela, né? Ela é 2 ao cubo, então vai para fora da raiz. E quem não tem? Aí quem não tem fica dentro da raiz ainda. Só isso. Foi. Mais uma aqui. Já estamos fechando o conteúdo. Raiz quinta de 3 ao cubo, tudo isso, todo esse conjunto aqui elevado a 4. E aí, agora? Repete todo mundo aqui. E o nosso conjunto todo está elevado a 4. Então, o expoente do meu 3 vai ter que ser multiplicado por 4. Só isso. Como é que vai ficar? 3 vezes 4 costuma dar 12, né? E agora, como é que eu posso separar isso aqui para simplificar? 12, todo mundo concorda que é 5 mais 2? Sem problema nenhum? Então, vamos lá. E por que eu estou separando dessa maneira? Por causa do índice da minha raiz. Vou separar sempre de acordo com ele. Então, isso aqui vai ser 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 5 vezes 3 ao quadrado. Como é que eu sei que eu separei de maneira certa? De novo, multiplicação de potências. Repete a base. 3. Somos expoentes. 5 mais 5, 10. 10 mais 2, 12. Então, está igualzinho. E aí, todo mundo que tiver o mesmo expoente do índice da raiz está fora, né? Então, essas duas primeiras parcelas aqui vão para fora da raiz. Vai ficar o quê? 3 vezes 3, 9. 9 está fora da raiz. Quem vai ficar dentro? Quem não tem o expoente igual. Foi? Finalizando aqui esses dois exemplos, tá? Reduza um número irracional representando com um único radical. E simplifique se possível. E aí, raiz quadrada de 20, galera. Vocês já aprenderam, né? Raiz quadrada de raiz quadrada é só multiplicar os índices. 2 vezes 2, 4. Morreu, né? Legal. E aqui? Item B. Raiz cúbica de raiz sexta de 3 ao quadrado. Deixar todo mundo sobre o mesmo radical. Só multiplicar os índices. 3 vezes 6, 18. 3 elevado a quadrado. Será que aqui dá para simplificar? Com certeza, né? São pares aqui. Então, vamos lá. Finalizando agora, como é que fica? Quem está dentro da raiz vai ficar em cima do meu expoente. Quem está fora da raiz vai ficar de baixo. Simplifiquem isso aqui dividindo por 2, né? 2 dividido por 2 dá 1. 18 por 2 dá 9. Voltando aqui para a forma de radical, a minha base é 3. 3 vai ficar elevado a 1. E esse 9 aqui vai ser o meu índice da raiz. Raiz nona de 3. Foi, galera. Revejam os vídeos quantas vezes foram necessários para a gente resolver os exercícios na aula online, tá bom? E tirar dúvidas. Se não ver o vídeo, não tem como tirar dúvidas, galera. Então, até quarta-feira. Tchau, galera.